Nós vamos falar hoje de uma experiência muito interessante de uma escola de São Paulo, o Colégio Pérez, cujos alunos do 9º ano resolveram não só estudar, analisar, entender melhor aquele período, como também decidiram desenvolver um aplicativo que torna mais fácil o acesso às informações que eles obtiveram, às coisas que eles pesquisaram. 4 dos estudantes dessa turma estão aqui com a gente hoje. Quem vai fazer uma apresentação inicial do trabalho que eles desenvolveram é a professora Melanie Grum, que coordenou o trabalho. Professora, conta um pouco para a gente como é que foi, como é que surgiu isso tudo. Na verdade, a gente decidiu fazer uma análise mais profunda do período da ditadura civil-militar e a equipe de professores decidiu propor um conjunto de atividades que trouxessem aspectos políticos, aspectos culturais, para que eles tivessem uma noção mais completa do período. Então, eles tiveram atividades nas aulas de artes, de português, de história, de geografia, e a partir dessas atividades tiveram que montar um aplicativo. Então, pelo que entendi, foi um projeto, então, que unificou várias disciplinas, não foi só uma. Então, foi uma coisa estudada com a escola toda. Foi assim, partiu da equipe de professores mesmo, montar um projeto que pudesse interligar as disciplinas. Então, eles viram em aula de português canção de protesto, eles viram em aula de artes, arte de protesto, em atualidade de geografia, comissão da verdade, para não ficar preso só em uma disciplina e para que fosse realmente um projeto que abarcasse um conjunto, aí, uma visão ampla do período, né, da ditadura civil-militar. E eles tiveram que produzir 11 aplicativos, cada grupo produziu um, e ao final a gente escolheu o melhor layout, o melhor ícone, a gente foi montando um último a partir das partes desses 11 aplicativos iniciais. Então, ontem eu estive na escola e vi uma parte já desse material, mas quem vai falar um pouco mais para a gente, por que eles decidiram desenvolver isso, escolherem esse aplicativo, vai ser a Gabriela. Gabriela, conte para nós, então. Então, desde o começo, a nossa professora trouxe o aplicativo pra gente. A gente gostou muito da ideia, né, do começo ao fim, só que a gente não esperou que fosse fazer tanto sucesso, foi uma coisa, teve uma grande repercussão, e a gente gostou muito de fazer, juntou nosso estudo com diversão, foi muito legal fazer esse projeto. Espera aí, como é que foi essa história de repercussão? Dentro da escola, os outros alunos começaram a se interessar, começaram a gostar da ideia? Sim, a maioria dos alunos gostou muito da ideia e também a gente arranjou parceiros, a gente está tendo uma grande propaganda, uma grande repercussão mesmo. Lá dentro da escola repercutiu bem, então? Sim. Legal. Roberta, temos aqui também a Roberta que vai falar por que o aplicativo, por que escolheram essa ferramenta, por que estão trabalhando com isso? Então, o aplicativo é uma coisa muito atual, principalmente para os jovens, porque mostrou o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais. E é uma coisa muito prática, você pode baixar no seu celular e qualquer pessoa pode ter acesso, em qualquer hora, em qualquer lugar. E é uma coisa muito acessível e é muito importante divulgar essas ideias, porque a ditadura também é um período muito obscuro ainda, muitas pessoas não sabem muito sobre o assunto e a gente quis transmitir isso para todo o público. Foi muito difícil? Ou já tinha alguns modelos que vocês tiveram que adaptar? Como é que foi? Foi trabalhoso? Bateram muita cabeça? Então, no começo, a gente, na verdade, usou um site que ele disponibiliza para você criar aplicativos. E como a Mara falou, cada grupo fez um aplicativo. E no final foi uma junção. No começo a gente teve um pouco de dificuldade, porque a linguagem também é um pouco diferente. Não é uma coisa que a gente está acostumado. Mas depois a gente se adaptou, porque, na verdade, a tecnologia tenta fazer com que fique fácil. E no final a gente consegue. Agora, qualquer um de nós sabe mexer super bem no aplicativo e tudo mais. Uma coisa interessante que eu vi lá na visita à escola ontem é que todos eles manuseiam com enorme facilidade iPad, computadores e tal. Então é uma coisa que faz parte da rotina deles e que eu achei muito interessante eles trabalharem exatamente com isso. Uma das coisas que eles trabalharam foram a questão dos locais de memória. Locais de memória, para quem não sabe, digamos, são aqueles locais que se procura preservar, que se procura trazer informações sobre ele relacionados àquele período. Um exemplo é a questão
uma coisa bem conhecida de todos, da preservação dos campos de concentração na Europa, para as pessoas nunca se esquecerem daquilo. Quem vai falar um pouco sobre essa parte dos locais de memória dentro do trabalho para a gente agora é o Vitor. Bom, então, nessa aba que a gente tem sobre os locais da memória, a gente separou alguns lugares que a gente achou mais importantes, que se destacaram durante a ditadura, não só como os lugares de repressão da ditadura sobre o povo, mas também lugares de resistência e que tiveram conflitos entre as duas oposições. Aí, por exemplo, temos aqui o Presídio Tiradentes, que já estava presente em São Paulo há muito tempo e serviu para manter os presos políticos. E, por exemplo, tinha lá a nossa presidenta atual, Dilma Rousseff, que ficou lá por muito tempo. O Presídio Tiradentes ainda existe, não? Não, porque ele, como outros locais de memória, já foram demolidos para obras públicas, por exemplo, o metrô, ou o exemplo do Carandiru, que foi feito um parque, meio que para tentar apagar a história da ditadura. E também temos uma segunda aba aqui, que seria a Rota da Memória, que mostra os lugares atualmente onde ficam os lugares que seriam esses da ditadura, que é um mapa que mostra exatamente isso. E seria interessante para você poder ver os lugares onde eles ficariam. Tipo, você está andando na rua, aí você passa por um prédio e não sabe o que aconteceu lá. De repente você descobre que era uma delegacia da ditadura. Para vai dar mais vivo na memória os lugares da ditadura. Perfeito. Então, dentro desse aplicativo, vocês têm fotos desses locais, vocês têm um roteiro, é isso? Temos tanto o mapa como fotos e textos falando sobre os lugares, de onde surgiram, que eram... A partir disso aí, por exemplo, se alguém quiser fazer um roteiro de visitas, é possível? Sim, tem até aqui a rota da ditadura inteira, os lugares mais importantes que a gente separou dentro de São Paulo, que você pode achar os lugares que você quer visitar. Perfeito. E você lembra algum, além do Presídio Tiradentes, que foi onde teve a presidente Dilma? Qual outro que você poderia citar? Tem tanto o Carandiru, que foi um lugar sombrio tanto na ditadura como depois que teve o grande massacre. E também tem, por exemplo, o DOPS, que hoje em dia já é o lugar que é a Memória da Resistência, que tanto lá sexta-feira agora a gente vai mostrar nosso aplicativo lá. E são vários lugares, tem tanto de casas que foram usadas para tortura, quanto delegacias. Uhum. Perfeito. Ele lembrou uma coisa interessante, que na sexta-feira vai ser o lançamento oficial desse aplicativo deles, que tem o apoio do Instituto Vladimir Herzog. E agora, o Felipe vai falar de uma outra parte do aplicativo, que é sobre a questão dos desaparecidos políticos, que é uma das questões cruciais para o debate da memória da ditadura, que é mais de uma centena de pessoas que foram mortas naquele período e estão desaparecidas até hoje. Seus corpos nunca foram encontrados e nunca foram esclarecidas as circunstâncias reais, corretas da morte dessas pessoas. Eles têm dentro do aplicativo uma parte que lembra esses desaparecidos. O Felipe vai falar sobre isso agora. A gente pegou para lembrar todos, para nunca mais acontecer uma violação dos direitos humanos, como aconteceu na ditadura. E, como exemplo, eu vou trazer o Virgílio Gomes, que foi um militante da Aliança da Libertação Nacional, que foi dado como o primeiro desaparecido político do Brasil. E a Comissão Estadual da Verdade já está investigando o caso dele. Aqui tem outros exemplos. Como você disse, são poucos comparado com todos os desaparecidos políticos, mas aqui é muito importante lembrá-los deles. E aqui também tem uma foto, que vai aparecer aqui, que é de uma exposição que a gente foi lá em Brasília, que mostrava fotos de uma ocasião especial, como aqui tem a foto do casamento dele, depois sem ele, só a mulher dele que sendo mostrada.
Isso foi lá em Brasília que a gente tirou essa foto. Perfeito. Alguém tem aí, fácil, aquela montagem que vocês fizeram, que tem uma botina, uma pessoa e alguém tirando? Porque uma coisa interessante é que, além de pesquisarem os locais, as coisas, eles também desenvolveram ideias, imagens que simbolizassem o período. Uma que me chamou a atenção é uma que alguém pode mostrar para mim, explicar qual era? Aquela daquela botina. Você pode explicar? Ah, sim, essa é a foto aqui. Bota e aqui tem o desaparecido político, né, sendo pisado. E a bota representa os militares, meio como se ele tentando pisar na população, no desaparecido político, para fazer com que não lembre. Tem outras fotos também. Mas ali tem uma coisa interessante que você tinha me contado antes, que a mão representa a comissão da memória, não é? Da verdade, resgatando a memória dessas pessoas. Aqui a gente tem outra, né, que mostra a foto em preto e branco. O braço forte mostra os militares durante a ditadura que estavam derrotando a população, que é o braço mais fraco. E agora, com a Comissão da Verdade, está havendo uma junção de toda a população para derrotar os militares, assim, derrotar a ditadura. Perfeito. E as fotos foram tiradas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, durante a nossa viagem. A viagem, eles costumam, na escola, uma vez, os alunos do 9º ano vão a Brasília, fazem uma visita, e foi nessa viagem que vocês também trataram disso, foi isso? Sim, a gente tratou de várias coisas. Uma outra coisa interessante que tem nesse aplicativo, para quem for ver, é sobre a questão da censura, como é que os artistas daquele período, que não podiam se expressar livremente, como foi que eles reagiram? E quem vai falar sobre isso é a Roberta. Então, como na ditadura teve muita repressão, em resposta a isso, a sociedade também teve uma forma de mostrar. E as formas mais conhecidas disso foram as canções e as artes de protesto, que muitas foram censuradas, mas algumas conseguiram driblar essa censura, ou pelo menos tentaram driblar. E mesmo as que foram censuradas foram muito importantes, porque era o povo realmente fazendo barulho contra essa ditadura e esses militares. E aqui no aplicativo, a gente pode ver... A gente pode ver aqui tem exemplos de arte de protesto, como o do Projeto Cédula, de Cildo Meirelles, que é de quem matou Herzog. E tem toda a análise da obra aqui. E tem vários outros exemplos, como o de Elliot Sica, que é essa Seja Marginal, Seja Herói. Está carregando a foto. E, além dessas artes, também tiveram as canções de protesto. E tem muitas que foram censuradas e são conhecidas, muito conhecidas, como Cálice, que foi censurada e só veio à tona mais tarde. Aqui dá para ouvir um pedaço da música, como Sinal Fechado, que dá para ouvir aqui. Dá para ouvir trechos de músicas, então? Sim, dá para ouvir o trecho, aí tem a letra da música e a análise também. Você, tudo bem? Tudo bem? Que ótimo. Quem mais? Alguma outra coisa que vocês quisessem destacar? Quem mais quer falar um pouquinho sobre o que vocês têm mais? Então, a gente também criou um jogo da memória, né, para manter na memória. Ah, isso é legal. Então, a gente vai mostrar aqui o jogo para vocês. Depois, quem quiser entrar no nosso aplicativo, todas essas informações que a gente está falando agora, as análises das obras e tudo mais, estão no nosso aplicativo. É app.você/na ditadura, memória 1. Aí, bom, eu vou mostrar o jogo da memória. Você entra lá no aplicativo, tem um site falando para onde é. E aí você entra no jogo da memória e você vai jogando. Quando você acerta, tem uns comentários até que a gente fez. Tem uns comentários que a gente fez. E quando você ganha também, essas coisas. É bem legal, eu recomendo jogar. Você vai procurando... E aí, bom, aqui, Comissão da Verdade. Aí é isso, quem quiser jogar lá, ó, tá no nosso aplicativo.
E o quiz que tinha, que eu achei legal também. Quem que pode mostrar? Tá fácil? Dar uma amostra daquele quiz lá? Todos esses jogos são legais porque você aprende e depois você tenta realmente ver se você aprendeu e é de um jeito divertido, que é um aplicativo. Aqui tem o quiz. Segura o microfone para ela. Aí que vocês podem ver e aí você põe aqui iniciar o seu quiz. Tem que fazer login e tudo mais. Mas aqui é só por e-mail e a senha e aí você entra. E dá para você fazer o quiz para testar seus conhecimentos. E também foi criado um blog que o Felipe criou. A gente... E aí é sobre a ligação do futebol com a história. Felipe, então falando sobre isso, é outra questão também que é interessante, que é sobre o futebol. Nós estamos no país do futebol. Sim. E como é que foi essa relação com a ditadura? Você fez um blog sobre isso. A ditadura tentou, tanto pró-ditadura, né, tanto o governo quanto a oposição, tentaram usar o futebol como ferramenta de popularização. Na primeira Copa da ditadura militar, em 1966, foi criada várias seleções para rodarem o país, não deu muito certo, porque a Copa foi um fiasco para a seleção. E na de 70, o Messi se tornou o torcedor número 1 do Brasil, né? Fez muitas propagandas e deu certo, o Brasil ganhou. E tanto na Copa de 70 teve o caso do treinador João Saldanha, que tinha ligação com o comunismo e fazia altas críticas à ditadura e foi substituído pelo Zagallo. Isso. Ele tinha uma ligação com o Partido Comunista do Brasil, sim, né? Daí tem outras histórias aqui, né, como a ditadura que colocava presidentes nas federações estaduais, tanto colocou... Isso tudo você está contando no blog, essas coisas estão contadas lá. Pode entrar no blog, tem o link no aplicativo, é futebolnahistoria.blogspot.com.br, é bem legal. Tem outras postagens também sobre futebol e história. E você torce para qual time? Pro melhor, né, o Corinthians. Aí sim. Bom... o que é interessante assim, é que é um tema muito difícil, muito doloroso ainda para o país. É um tema que o Brasil tentou durante um longo período manter na obscuridade, não esclarecer, e que o país está tomando contato com isso. E a coisa legal é essa forma interessante como essa garotada decidiu tratar isso, ou seja, além de estudar, achar uma forma interessante de fazer. Alguém quer destacar mais alguma coisa do projeto de vocês, que vocês querem lembrar, que não ficou lembrado? Professora? Eu acho que vale dizer que é um resgate da memória pensando sempre no presente e no futuro, né? É um resgate da memória para que a gente tenha um país cada vez mais democrático, daí a importância de esclarecer tantos casos que ainda não foram esclarecidos, e também para que a gente tenha uma democracia que não viole os direitos humanos, né? Então, acho que o ponto central é esse. É um projeto que teve muitas etapas, né? Eles começaram com um contato com o Ivan Seixas, que é um ex-preso político, coordenador da Comissão Estadual da Verdade. Então, tiveram uma conversa com o Ivan Seixas, foram ao Memorial da Resistência para conhecer um dos poucos espaços preservados, né? Um dos poucos locais de memória que foram preservados da ditadura civil-militar. Foram a Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, fizeram essas fotos e intervenções, então, de alguma forma, agiram, né, um início de uma ação política. E depois, em São Paulo, tiveram ali uma série de atividades para serem desenvolvidas, com a orientação dos mais diversos professores, e aí deu no aplicativo. Acho que o aplicativo ele vem com esse objetivo, de pensar o presente e o futuro, né? Ele vem com o objetivo de esclarecer, de trazer informações para que a gente tenha uma democracia cada vez mais forte. Na conversa lá também na escola, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente essa, de se estabelecer algum vínculo entre esse passado e o nosso presente. Então, por exemplo, toda essa questão que houve, onde está o Amarildo, ele também é um desaparecido, né? E que remete a essa questão da violência, das pessoas que, num Estado democrático, ainda continuam desaparecendo. E vocês, o que mais que a gente pode destacar? Era isso? Basicamente isso. Dá para encontrar todas as
informações mais a fundo realmente no aplicativo. Tem todas as canções desaparecidas, os locais de memória. É bem interessante. Baixar é gratuito, exatamente porque a gente quer divulgar e sem fins lucrativos nem nada. E é isso. Que ótimo. Então era isso. Parabéns a esse pessoal, parabéns à escola, à professora. Eu acho que foi uma iniciativa bem legal e sugiro que consultem aí mesmo na internet. Ela vai repetir o endereço para a gente. É um site, app.você/ditadura, _na_memória e número 1. Tá ótimo. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no feriado falar sobre isso com a gente. Obrigada. Obrigado. A gente que agradece.